Boa noite, pessoal. Eu sou a Luciana Reis, do Movimente-se, editoria do Catraca Livre, que mapeia as atividades físicas gratuitas que acontecem em São Paulo. Hoje nós estamos aqui numa academia, no bairro do Ipiranga, para conhecer um pouco sobre a modalidade Ballet Fly. Vocês já ouviram falar dessa modalidade? É uma modalidade que mescla balé, técnicas circenses e tecido acrobático, como vocês puderam ver um pouquinho agora. A gente vai conversar hoje com a Letícia Marqueto, que é a criadora desse método, que traz vários benefícios para a saúde. E ainda o mais legal é que, além das aulas aqui na academia, tem aulas gratuitas que são oferecidas na Semana Ballet Fly, uma vez por mês, e também na Praça das Corujas, sempre no último domingo de cada mês. A próxima atividade vai ser domingo que vem, das 10 ao meio-dia. Então, se vocês ficaram curiosos, querem conhecer um pouco mais sobre essa modalidade, vamos conversar agora com a Letícia. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bem. Prazer por nos receber aqui hoje. Tudo bem. Tudo ótimo. O pessoal tá super curioso para saber o que é o Ballet Fly. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o que é o Ballet Fly. O Ballet Fly é uma modalidade que combina os movimentos da dança com as acrobacias do circo. Ele é uma modalidade que une todos os alinhamentos, todos os princípios de alinhamentos corporais com esses movimentos dançados. E ele foi construído para pessoas que nunca dançaram, nunca tiveram nenhum contato com o circo ou com alguma acrobacia aérea, mas que querem se movimentar, que querem fazer alguma coisa diferente. Legal. E aí, há quanto tempo existe essa modalidade? O Ballet Fly começou tem 2 anos. Antes do Ballet Fly, a gente já trabalhava com pilates, com dança, com uma série de outras coisas, e a gente começou a perceber nas nossas alunas um desejo de fazer alguma coisa que fosse mais lúdica, alguma coisa que incluísse essa parte aérea, que fosse mais leve, mas que também trouxesse benefícios para o corpo. Ai, bacana. E aí, como é que você foi a criadora do método, certo? Como é que surgiu a ideia de criar o Ballet Fly? Então, dando aulas de barra, dando aulas de dança, a gente começou a perceber que faltava alguma coisa que trabalhasse mais os braços, mas que tivesse plasticidade, que fosse divertido e que trabalhasse muito com a criatividade, com a expressão corporal. Então, a gente encontrou nas acrobacias do circo todo esse complemento para a dança. E a gente trabalha com temas corporais, então a gente trabalha como melhorar o seu alinhamento do quadril através dos movimentos da dança e como incorporar isso nas acrobacias aéreas, como melhorar suas figuras através do entendimento do seu corpo, dos movimentos, e aí a gente vai tonificando, vai fortalecendo tudo dentro desse processo. Ai, muito legal. E aí, me conta o seguinte, então, quem pode fazer Ballet Fly? Você comentou agora que quem está sedentário pode fazer essa atividade, mas assim, vale pessoas de todas as idades, só quem pratica balé ou só quem pratica pilates, enfim, quem pode fazer o Ballet Fly? A gente recomenda que o Ballet Fly seja praticado por pessoas acima dos 12 anos e abaixo dos 55, justamente porque em São Paulo, que é onde a modalidade nasceu, as pessoas acima dessa idade têm uma questão de osteoporose. Então, para a gente proteger o corpo, a gente pede que as pessoas que são mais velhas façam exames e saibam se elas têm condição. Mas tirando isso, todas as pessoas que nunca dançaram, não correm, não praticam nenhuma atividade física, pessoas que são sedentárias, mas que estão procurando alguma coisa que dê vontade de sair de casa, que dê vontade de se mexer, pessoas que gostam da relação com a música, da relação com o movimento, podem participar, sim, são muito bem-vindas. A aula de Ballet Fly foi criada para pessoas que não têm experiência com movimento. As pessoas começam, muitas vezes, sem muita coordenação motora, sem muita força, sem muito tônus, e elas vão, aos pouquinhos, entendendo, ganhando consciência corporal, entendendo como é que o organismo delas se movimenta, né? Como que o corpo funciona, e elas vão construindo movimentos que são plásticos, que são bonitos, que são desafiadores, mas que estão dentro do que elas podem fazer naquele momento e que faz bem pro corpo delas. Sim, bem importante. E aí, então, você comentou aqui, por exemplo, no caso, não é que a idade é restrita até 55 anos. É no caso, se a pessoa tem um indício de osteoporose, então não é indicado para ela. Exatamente. Além dessa situação, que outra pessoa, de repente, teria alguma restrição que não poderia começar a fazer as aulas de Ballet Fly? A gente pede que quem tem pressão alta, problemas de pressão, avisem pra gente. E se elas estiverem tomando remédio, se tiver com tudo controlado, elas podem participar. Tudo
Todas as situações sempre dependem do que está acontecendo com a pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tiver labirintite, ela precisa avisar pra gente porque a gente vai fazer algumas posições de inversão, então talvez não seja tão recomendado para ela naquele momento, se ela estiver num momento de crise. Mas a gente sabendo, a gente consegue limitar. Gestantes a gente não recomenda que faça aula, porque é uma aula em grupo, é uma aula em que a gente vai fazer muito alongamento, que a gente vai trabalhar coisas que não são tão interessantes para uma gestante nesse momento, mas é muito bom depois do pós-parto, por exemplo, porque você recupera todo o tônus do abdômen, tudo volta para o lugar, então, e você ganha força, né? A gente precisa de ter braços fortes para carregar o bebê, por exemplo. Então, é recomendado para pessoas que não têm lesões graves nesse momento, não estão em nenhuma condição especial, como gestantes ou hipertensos, mas tudo pode ser conversado. É só entrar em contato com a gente. Se você tiver alguma situação especial, eu tenho condromalácia, pode fazer. Pergunta pra gente, fala pra gente o que você tem, não fica com a dúvida. Manda um e-mail pra gente falar, tenho lesão no menisco, posso? Torci o tornozelo, posso? Porque algumas coisas a gente vai fazer que vão melhorar muito. Então, por exemplo, pessoas que torcem o tornozelo tendem a não torcer mais, porque a gente fortalece muito toda a parte de musculaturas profundas, estabilizadoras do tornozelo. Então, meio que é analisado caso a caso, né? Não é generalizado, na verdade. É muito, a gente não consegue falar assim, não, você não pode. A gente precisa saber qual é a sua situação, o que está acontecendo, a gente vai analisar e a gente te responde se a aula é indicada ou não. Legal. Para quem chegou agora no ao vivo, a gente está aqui com a Letícia Marqueto no Espaço Pilates Fit no Ipiranga, falando sobre uma modalidade que é o Ballet Fly, que mescla balé clássico, técnicas circenses de tecido acrobático e também um pouco de pilates. Então ela está contando para a gente sobre essa modalidade que foi criada para ela. Conta pra gente então o seguinte, esse tipo de atividade, o Ballet Fly, é ideal então para quem está sedentário, quem não faz nenhuma atividade física e quer fazer alguma atividade, é ideal para esse tipo de público. É extremamente recomendado para quem está sedentário ou para pessoas que não estão sedentárias, mas gostam de desafios, né? Então a gente vai o tempo inteiro desafiar, construindo os exercícios de acordo com a pessoa. É uma aula em grupo, é uma aula dançada, então se você gosta da dança, se você tem vontade de se mexer, de fazer uma coisa diferente, essa aula é para você. Vem pro Ballet Fly. Legal, muito legal. E aí me diz o seguinte, no Movimente-se, a gente publicou sobre os benefícios. São 10 benefícios no mínimo que o Ballet Fly oferece para quem pratica. Queria que você falasse um pouquinho para o público, não os 10 necessariamente, mas alguns desses benefícios para o corpo, além da pessoa. Claro, ela vai deixar de ser sedentária, isso já vai trazer muitos benefícios para a saúde dela. Mas além disso, os benefícios específicos para a saúde que essa modalidade traz. A gente trabalha muito a tonificação muscular, porque todos os movimentos são contra a gravidade, são com a resistência do próprio corpo. Então a gente vai fortalecer muito braços nas subidas, nos exercícios aéreos e pernas em todos os movimentos da dança. A gente vai trabalhar a coordenação motora, o controle dos movimentos, a gente vai trabalhar com equilíbrio, então musculaturas profundas vão ser mais ativadas, que é uma coisa que a gente precisa para estabilizar o nosso corpo, para melhorar a nossa postura. Vamos melhorar a postura. A gente vai trabalhar muito a respiração, então a gente vai ganhar mais espaço interno, vai trabalhar melhor o diafragma. E quando a gente melhora a nossa respiração, além dos benefícios como diminuir a ansiedade, coisas relacionadas à nossa parte não só física, a gente vai ter também uma melhora, porque quando a gente melhora o trabalho de respiração e melhora o trabalho do diafragma, a gente melhora também os nossos movimentos dos órgãos, a gente ganha espaço interno, volume no nosso corpo. Então a gente vai alinhar, vai fortalecer, vai tonificar, vai equilibrar. Você quer ir pra lá? Pode ir, vai lá, eu seguro. Que mais? A gente trabalha a coordenação motora, a gente trabalha a criatividade, toda a consciência, todo o controle por equilíbrio. Legal, muito bacana. Falei 300 benefícios, aqui tem mais. Fui pegar uma aguinha pra você que já tá. Obrigada, nossa, já muito tá sede. Isso que eu fui fazer. Legal. E aí, uma pergunta aqui da Ana Maria, ela tá dizendo o seguinte, que ela já fez pilates. Tá. E ela tem 60 anos. Ela quer saber se ela pode fazer Ballet Fly. Posso segurar? Pode, tá. À vontade. Ana, se você não tem nenhum problema de osteoporose,
manda um e-mail pra gente. Eu acredito que você possa fazer, mas antes de eu te falar sim, você pode, a gente precisa olhar o seu caso, tá bom? Primeiro, indicação acima dos 50 anos se tiver osteoporose não pode, porque seus ossos ficam mais porosos. Mas se você não tiver, vem pro Ballet Fly. Legal. A outra pergunta é da Eliana Alves. Ela tá falando o seguinte, que ela operou o coração, colocou safena em mamária faz 1 ano e 2 meses. Se ela pode fazer o Ballet Fly. Ana, mais uma vez. Essa é a Eliana. Eliana. Talvez o Ballet Fly não seja tão recomendado. A gente vai trabalhar muito com exercícios que elevam a pressão sanguínea. Então a gente precisa também olhar o seu caso, talvez até conversar com o seu médico para saber se você pode fazer. A gente vai fazer muita inversão. Talvez um exercício com uma intensidade mais moderada seja recomendado para você, tá bom? Legal. Outra dúvida, muitas dúvidas. A Lia Quirino tá falando assim, quem tem problema de colunas pode fazer Ballet Fly? Pode sim. Se você tiver alguma hérnia, a gente vai trabalhar com inversões que fazem a descompressão da coluna. Todos os nossos exercícios vão trabalhar alinhamentos que também ajudam a fortalecer e a tonificar. O que a gente precisa ver é qual é o problema de coluna que você tem. Existem vários problemas. O problema de coluna é uma coisa genérica. Algumas pessoas dizem, eu tenho problema de coluna, eu tenho escoliose. Escoliose é um desvio postural, não é uma lesão na coluna. Hérnia, depende, está controlada? Qual é o teu nível de condicionamento? Tudo isso a gente precisa analisar, tá? Então, a princípio, o Ballet Fly é excelente para coluna, mas eu preciso olhar o seu caso. Bacana. Uma outra dúvida da Eliane Alves, ela quer saber se para fazer Ballet Fly precisa ter noção de balé. Eliane, você não precisa ter noção de balé. A maior parte das nossas alunas nunca dançaram, elas nunca fizeram um plié, um passé, e tudo isso elas vão aprender aqui dentro da aula de Ballet Fly. Os movimentos de balé que a gente faz, eles são adaptados, que significa que eles são uma releitura focando o teu alinhamento postural, e não necessariamente como a gente faria dentro de uma aula de balé clássico. Eles são muito mais anatômicos, muito mais apropriados para o seu corpo e não apropriados para um palco, que é o caso do balé. Os movimentos do balé eles foram feitos com uma finalidade estética. Os movimentos do Ballet Fly eles foram uma revisão dos movimentos do balé, pensando no que é melhor para o seu corpo. Bacana, tem muitas dúvidas. Muita gente quer saber se tem Ballet Fly em outras cidades. Perguntaram Rio de Janeiro, Porto Alegre, Niterói, que também é Rio de Janeiro, enfim. Onde mais tem Ballet Fly? A gente ainda não tem em outras cidades. Estamos para inaugurar em algumas cidades do interior, porque já vieram pessoas fazer aula. Mas se você quer fazer, conversa com as pessoas da sua cidade. A gente quer levar para o Rio de Janeiro, quer levar para outros estados. A gente está com propostas em Goiânia. Manda uma proposta para a gente, porque nós queremos levar o Ballet Fly para outras cidades também. E no Rio tem muita gente procurando. Legal. Então, galera do Rio de Janeiro, me manda um WhatsApp, um e-mail. Não perde essa oportunidade, hein? E aí, só mais uma dúvida. A Areta quer saber se para fazer Ballet Fly a gente falou de situações do corpo, tal, de idade, mas tem limite de peso? Não tem limite de peso. Inclusive, a gente tem modificações indicadas para pessoas que têm um sobrepeso grande, justamente para a gente fortalecer as musculaturas, evitar alguns alongamentos para não dar problema nos ligamentos. E assim, sedentarismo mata, obesidade mata. Então procure uma atividade que você goste e faça essa atividade. O Ballet Fly pode ser uma dessas atividades, tá? Mas não fique em casa pensando, não vou fazer porque eu tô com sobrepeso. Vai fazer uma atividade, aquela que te motiva a sair de casa. Certeza. Para quem chegou agora, a gente está aqui no Espaço Pilates Fit, no bairro do Ipiranga, com a Letícia Marqueto. Ela está contando para a gente um pouco sobre o que é o Ballet Fly, uma modalidade que mescla balé clássico, pilates e tecido acrobático. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente. Ela acabou de contar quais são os benefícios que a modalidade oferece. Tem 10 benefícios, pelo menos. Se você quiser conferir mais informações sobre esses benefícios, você pode acessar o movimente.catracalivre.com.br. Lá tem sobre os benefícios, sobre alguns horários em que essa atividade é oferecida gratuitamente aqui em São Paulo, capital. A gente vai continuar nosso bate-papo com ela, não sai daí. Então conta pra gente o seguinte, e como que é uma aula de Ballet Fly? Assim, resumidamente, né? Tá.
A nossa aula de Ballet Fly começa com os movimentos da dança, depois a gente segue para a parte de técnicas aéreas e depois disso a gente faz uma finalização, um relaxamento, um alongamento, alguma coisa para você sair bem, porque a parte aérea ela é bem intensa e a parte do balé também. Tá. E aí, uma outra dúvida é, parte da aula usa técnica circense, Sim. certo? E aí, essa prática é segura? Ela é extremamente segura. A gente fez uma revisão de todos os movimentos circenses que nós ensinamos aqui. Então, as atividades do circo, elas não foram criadas pensando, assim como o balé também não foi criado pensando na segurança do teu corpo, mas o Ballet Fly foi. Então a gente pegou todos os movimentos, fez uma adaptação, pegou tudo que era seguro e manteve, tudo que não era seguro a gente não incluiu no Ballet Fly. Então, sim, é extremamente seguro. Ok, o pessoal pode ficar tranquilo, né? E que roupa é indicada para fazer essa modalidade? Calças confortáveis, por exemplo, calça legging, porque a gente vai subir no tecido. Então, shorts, às vezes, a pele fica em contato com o tecido e pode queimar. Então, venha de calça, de preferência uma calça legging, porque a gente consegue enxergar o teu movimento. Venha com blusas também que cubram um pouco os braços, justamente por causa do contato com o tecido. E descalço. A gente precisa de uma boa base, de um bom contato com o pé, do pé com o chão, porque a gente vai trabalhar muito com a instabilidade. Então, aqui nas aulas a gente não usa nem as meias antiderrapantes que normalmente a gente usa no pilates e em outras atividades. A gente vai ficar descalço mesmo, com os dedos livres, para trabalhar bem os arcos do pé. Ótimo. E aí, a pergunta que não quer calar. Quem curtiu Ballet Fly e quer fazer em São Paulo, onde que as aulas são oferecidas e tem opções gratuitas também, não é? Sim. Legal, conta pra gente. Então, as aulas são oferecidas aqui no Espaço Pilates Fit, que é a unidade Ipiranga do Ballet Fly, que fica na rua Agostinho Gomes, número 1783. É uma sobreloja do Mercado Hirota. E se você vier de carro, tem estacionamento no local, tá? Você também pode fazer no Estúdio Let's Pilates, que fica perto da Avenida Paulista. É uma travessa chamada Rua Teixeira da Silva. O número é 293. Ó, me fugiu o número agora do meu estúdio. Mas tem no Movimento. Se eu falei o número errado, depois você entra lá no site do Movimento ou no nosso site e confere. Fica perto do metrô Brigadeiro, fica a 100 metros do metrô, então não tem desculpa. Desembarcou do metrô, vai pra lá, tá a 1,5 quadra do metrô. E aí nessas escolas tem a Semana Ballet Fly? Sim, a gente faz no último domingo do mês, a gente faz... todo último domingo do mês, nós fazemos um evento gratuito das 10 da manhã ao meio-dia, que pode ser ou na Praça das Corujas, ou se a gente tiver com um tempo instável, como é o caso desse mês, a gente vai vir aqui para o Ipiranga. E a gente tem uma semana de aulas gratuitas, que é a Semana do Ballet Fly, que a gente também faz uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Fica ligado no site do Catraca Livre, porque eles sempre divulgam lá no Movimento-se quando que essa semana vai rolar. Então, se você tiver a fim de conhecer, fazer uma aula cortesia, fica ligado nessa semana. Bacana. Muito obrigada, Letícia. E aí, então, para quem quiser praticar essa modalidade que a gente contou um pouquinho aqui hoje, que é o Ballet Fly, tem uma vez por mês na Praça das Corujas. Esse mês, excepcionalmente, vai ser feito aqui, no Ipiranga, né, por conta do clima. E, além disso, tem a Semana Ballet Fly, que são promovidas aulas gratuitas ao longo de uma semana, aqui perto da Paulista, certo? Mais informações tem no Movimento-se. E, para quem está em casa e ficou curioso sobre como é uma aula de Ballet Fly, a Letícia vai fazer uma demonstração pra gente agora, com alguns movimentos, não é uma aula completa, mas pra gente conhecer um pouquinho como é essa modalidade. Fiquem aí ligados, não percam. Vamos lá? Vamos lá. Então, meninas, você pode colocar na terceira música da playlist, por favor, Fabi? Vou ficar aqui de auxiliar. Tá bom. Eu acho que eu vou roubar o microfone da sua mão algumas vezes, tudo bem? Certeza? Vou fazer assim, ó, tá, e devolvo. Tá bom, vamos lá. Se for melhor pra você, fica à vontade. Então, meninas, podem segurar o tecido com as mãos na posição de trava de barra. E a gente vai começar fazendo um alongamento só de plié e extensão, tá bom? Obrigada. Olha lá. Afastem um pé do outro, vamos direto para a segunda posição. E plié, estende. Plié, estende. Plié, e a gente já vai aproximar um pé do outro para a sexta posição. Pés paralelos para a gente aquecer um pouco as panturrilhas. E elevês. Pressiona bem o tornozelo contra o outro.
Aí. E daqui nós vamos pro plié. Ó lá. Plié, estende. E plié, estende. Mantém os calcanhares bem elevados. Aí. Plié e pulsa no plié. Vamos voltar. Estendeu e alterna uma perna e outra. E acelera. Aí. Muito bem. Retornou. Apoia os pés no chão. Vai para a primeira posição. A gente vai fazer os cloches. Então, libera uma perna à frente. O pé toca o chão, raspa e vai atrás. E frente, trás. Aí. Meninas, vocês já estavam fazendo os alongamentos antes. Então, agora, ó, aproveita para soltar o quadril. Deixa a perna bem livre. Vamos trocar de perna. Ei. Frente e trás. Para na frente e pulsa, pulsa, pulsa. Tocou o chão. Estende plié nas duas pernas. Estende. Atiti, estende. Atiti, atiti. Vamos tocar de novo o chão e troca a perna. E eleva no atiti e pulsa, pulsa. Agora as duas pernas, ó lá. Plié, alonga, plié, alonga, plié, plié, estende e retornou. Vamos fazer mais um plié. Leva uma perna lá para trás do teu corpo e eleva, toca o chão. Eu vou mudar de posição para vocês enxergarem bem, tá? Ó lá, eleva e pulsa em cima. 2, 3, 5, 6. Com a outra perna a gente vai circular. Plié, troca a perna, eleva lá em cima e vamos fazer pequenos círculos. Tenta manter o joelho bem estendido lá atrás e prepara para reverter. Olha lá, reverte, vai no outro sentido. Segura, vou dar um desafio. A gente vai inclinar o tronco. Eu preciso... Aí. Opa, opa. Vamos lá. Olha lá, inclina, 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 desce, fica. Alinha o quadril, deixa ele bem paralelo ao chão e eleva um pouco a coxa e volta. Eleva e volta. Eleva, eleva. Última vez, toca o chão e retorna controlando. Estende, plié, estende, plié. Vamos voltar e vamos abrir o nosso tecido agora que a gente já vai fazer uma inversão. A gente vai para fênix. Então, meninas, segurem o tecido aqui pelo começo. Sacode o seu tecido para ele abrir. Dá pra ouvir, Gá? Segurem o tecido com as duas mãos. E a gente vai agarrar contando 4 vezes, ó. Conta 1, 2, 3, 4. Aí. Sobrou só um pouco de tecido, é aí que a gente vai sentar. Então vamos caminhar até a linha prumo. Se alguém tiver com dúvida, daqui a pouco eu vou aí ajudar, tá bom? Olha lá pro teto, vê se você tá alinhada com o teu equipamento. Sobe na meia ponta, tira um pé do chão e senta no teu tecido. Aí. Vamos abrir o tecido até o meio do joelho. Levem os braços para trás do tecido e a gente vai fazer agora o que é a nossa posição de retorno. Então arredonda a coluna lá para frente, fica um pouquinho. Essa vai ser a nossa posição de retorno. Se vocês precisarem no meio do exercício voltar, por qualquer motivo, voltem para cá. Brenda, abre o teu tecido até os joelhos. Abre mesmo, puxa com a mão. Isso. Você vai perceber que quando você mergulhar a cabeça para frente, você não vai ficar inclinada. Vai ser mais confortável, tá bom? Retornou. E agora, vamos montar a fênix. Faz bicicletas, ó, o quadril vira. E a gente vai trazendo o tecido até a linha do glúteo. Até onde o glúteo e a perna tem aquela divisão. Estende os dois joelhos, eu vou mostrar uma vez, ninguém faz, quando eu voltar vocês fazem, tá bom? A gente vai descer as mãos até o dedinho tocar na coxa. Vamos fazer um círculo bem grande com a perna para virar. O tecido vai tocar no meio da nossa coxa e a gente tá travada pela lombar, por isso que a gente não cai. Daí a gente junta sola com sola e depois
retorna. Tudo bem? Eu vou passar ajudando vocês. Já faz, né? Fabi, você me ajuda ali? Tá bom. Estendeu, afasta, faz um círculo bem grande com os dois pés. Isso, juntou sola com sola. Podem soltar as mãos. E a gente vai levar os braços lá para trás do corpo e espreguiçar. Então, sem tocar o chão, traz os braços aqui pela linha do quadril, ó. Por cima. Isso. Cruza as mãos e espreguiça. Estende a coluna, tenta olhar lá pro chão, inspirando. Essa posição aqui, pessoal, é muito boa para a coluna, porque a gente está estendendo contra a gravidade. Então a gente consegue ganhar mais espaço entre as vértebras. Podem voltar. Retornou, olhou para o teu tecido, segura ele com as duas mãos. Aí, voltou e abre o tecido até a linha do joelho. Lembram da nossa posição de retorno? Os braços ficam lá para trás e a gente arredonda a coluna para frente. Para o sangue retornar. Aí. Respira um pouco nessa posição. Desenrola a coluna. Parabéns, vocês acabaram de fazer a primeira inversão do dia. Vamos fazer mais uma? Tá todo mundo legal? Tudo bem, então, de novo, bicicletas lá pra frente, virando o quadril para trazer o tecido até a linha do glúteo. Aí, estende os dois joelhos de primeiro, faz ponta de pé, aproveita para trabalhar bem os músculos do pé, afasta uma perna da outra, faz um círculo bem grande, junta sola com sola, isso. Agora, a gente vai tirar uma perna. Então, um pé vai sair. A gente leva a perna lá para trás. Vamos deixar o joelho esticado sem segurar ele com a mão ainda. E a gente vai trazer os braços aqui para cima, do mesmo jeito que a gente fez no outro movimento. Deixa a perna estendida, o joelho estendido lá para trás. Aí. Fica aí um pouquinho. Pesa a coxa para o chão, mantendo o joelho bem estendido. Tudo bem? Estendido assim. Isso, estica o joelho, estica. Não pega o pé, tá? A gente vai alinhar bem o pé nessa posição. Vira o pé para fora. Aí. E vamos voltar. Segurou o tecido. Olha para o seu tecido. Afasta um pé do outro. Pode segurar aqui para você. Sentou, abre o tecido até os joelhos. E arredonda a coluna. Respira um pouquinho nessa posição. Desenrola a sua coluna. Dá um passo para frente para ficar em pé. E podem sair do tecido. Aí, muito bem. Agora a gente vai enrolar os nossos colúmpios porque nós vamos para os tecidos acrobáticos, tá? Então podem enrolar os seus colúmpios lá para cima. Então nós fizemos um pouco das técnicas de dança. Ó, nós fizemos um pouquinho das técnicas de dança e agora a gente vai mostrar mais um pouco das técnicas aéreas, tá bom? Então, Fabi, você me ajuda? A gente vai fazer um nó em cada ponta do tecido e deixar eles altos. A gente vai trabalhar o nosso alongamento, as meninas já estavam se alongando. O microfone, senão o som não sai. Ó, a gente vai trabalhar um pouco dos alongamentos. As meninas já estavam se alongando quando a gente começou a entrevista. Então, elas já podem fazer esse alongamento, que é um alongamento bem intenso. E que a gente só pode fazer se a gente tiver feito um preparo anterior. A gente já não deve chegar direto no tecido, tá? Esse é um dos cuidados que a gente tem no Ballet Fly. Que a gente está fazendo uma demonstração aqui, né? Então, por isso. Então o pessoal vai ler e fala, nossa, que louca! Pegou as meninas e colocou elas para fazerem o maior espacate da vida. Não é bem assim. Pronto. Olha lá. A nossa amiga vai segurar o tecido pra gente. E a gente vai colocar... Ó, a nossa amiga vai segurar uma ponta do tecido e a gente vai colocar o pé na outra ponta. Daí a gente vai subir, isso é para trabalhar um pouco a sustentação na subida e ao mesmo tempo o alongamento, numa figura que é bonita, mas que é boa para quem tá começando. Tá bom. Eu já tenho alongamento, mas mesmo se você não tiver, tá tudo bem, dá para fazer. Olha lá. A gente subiu no tecido, vamos colocar o pé aqui dentro. E a gente vai começar segurando as duas pontas com uma mão
E a gente vai começar a abrir e fechar. Se você tiver flexibilidade, você pode ir até o seu limite. E se for possível, você pode fazer uma extensão da coluna, sempre segurando o tecido. Retorna, troca de perna, alonga, retorna, tira um pé, pisa no chão e tira o outro, ok? Voluntárias, venham em dupla, tá? Vem duas meninas. Então, segura pra sua amiga e a sua amiga sobe. Vou segurar aqui pra você dando as instruções. Aí. Então, vamos lá, em duplas, a gente segura pra nossa amiga. Aí. A nossa amiga vai segurar o tecido firme. A gente segura o outro pé pra ela. Isso. Aí a gente sobe no tecido. Ela já faz? E quem nunca fez, por exemplo, a Brenda, ela não costuma fazer aula de ballet fly, né, Brenda? A gente não vai começar na maior abertura, ela vai estender os dois joelhos e ela vai começar a descer para sentir, porque o tecido é instável. Então ela vai segurar. Isso, pode ser uma abertura frontal também. E volta. Aí. Ela vai começar a entender como é que o tecido responde. Passa as duas mãos para uma ponta só do tecido. Isso, estica os dois joelhos, estende bem. Aí, abre pouco, tá, Brenda? Aí. Só isso já é um desafio, né, Brenda? Sim. Brenda, você tá usando força nos braços para fazer esse movimento? Muita perna, abdômen queima. Muito. Tudo. O corpo movimenta inteiro. Muito bom. Vamos trocar de lado? Então segura lá, ó lá. Então, estão vendo que ela chacoalha um pouquinho? Esses são os músculos estabilizadores dela que estão trabalhando para manter ela em equilíbrio. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente dá essa sensação de firmeza, de leveza. Mas no começo a gente treme mesmo. Aí, muito bom. Brenda já pode descer, então segura as duas pontas. Tira um pé primeiro. Aí, muito bom. Tira outro. Enquanto as meninas terminam ali, eu vou passar mais um movimento, tá bom? Esse é bem legal. Isso, pode puxar, Brenda. Se vira assim, ó. Puxa pra lá. Ó, a gente vai carregar um pé pra dentro pra subir. Vou subir no tecido, colocar o outro pé. Aí, o mesmo braço da perna vai entrar primeiro. Entrei. Subi no tecido. Tô de frente pra ele. Empurro o meu tecido com as duas mãos. Seguro o tecido com o meu pé, ó, a coxa tá rodada pra fora. Na dança a gente chama isso de andeor, quando a gente roda a coxa para fora. Isso é importante porque se o pé estiver paralelo, a gente vai abrir o tecido e talvez a gente perca o equilíbrio. Então, para a gente se equilibrar no tecido, quanto mais força a gente faz para trás contra o tecido, mais estável a gente fica. Quanto menos força, meninas, mais a gente vai desequilibrar. Então a gente tem que empurrar bem o tecido. Daqui a gente vai travar o tecido atrás do pescoço, afastar uma mão e a outra, montar uma figura. Ok? Para sair, flexiona um joelho, apoia o outro pé em cima e nós estamos na lua. Ok? Daí é só virar pro lado, a gente tira uma perna, segura o tecido, tira a outra, estamos na cadeirinha. E aí é só ficar em pé. Então vamos lá, podem entrar no tecido. Se for muito alto, vocês podem começar pisando aqui na gotinha. Vem, vem, vem. Vem, Bia. Então, pisou com uma perna. Aí. A gente sempre vai pisar com a metade de trás do pé, porque o nó deixa a gente muito sensível. Pisa um pouco mais pra frente. Aí. Subiu. Subiu. Isso, entrou o mesmo braço da perna, empurra o tecido. Ótimo. Travou, tira um braço e o outro. É isso. Perfeito. Aí, estende a perna, pisa lá na frente de novo.
Estende a perna aqui em cima. Bem rodada pra fora. Quando você fizer de novo, sai uma vez e faz de novo. Quando você fizer de novo, antes de tirar essa perna, você só flexiona esse joelho pra você sentar, tá bom? Aí, tira a perna pro outro. Ó, ela vai subir mais uma vez agora e ela vai tentar não tirar a perna de cima, que foi o que aconteceu no meio dessa figura. Tá. No meio da montagem. Então pisou, subiu, vamos. Aí empurrou o tecido, estendeu os dois joelhos. Aí, ótimo, vai manter essa perna aqui, só dobra esse joelho. Aí, excelente. Agora segura o tecido atrás da sua cabeça e traz esse pé pra cima do outro. Mantenha essa perna estendida. Aí. Agora desce o quadril, relaxa. Relaxa um pouquinho. Ah, mais confortável. É só a lua, tá? O outro é a rede. A rede, ela pressiona bastante o trapézio. Ela é boa, mas ela é dolorida. Essa daqui é confortável. Tudo bem? Pra gente sair, você vai tirar primeiro a perna de baixo pro lado que ela tá. Isso, e depois a perna de cima. Aí, foi melhor, não foi? Meninas, vamos finalizar? Você quer que eu faça uma demonstração? Seria legal. Eu vou mostrar um pouquinho como seria, porque aqui pra elas a gente passou tudo com o nó. Então a gente já começa a trabalhar o tecido acrobático, algumas primeiras figuras, mas sem a força da subida. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que a gente pode fazer ainda quando a gente é iniciante, já aprendeu a primeira subida e já consegue construir figuras, tá bom? Não tentem isso em casa. Para quem está assistindo a gente agora, a gente está aqui ao vivo numa academia do bairro do Ipiranga com a Letícia Marqueto, que é a criadora do Ballet Fly. Ela vai fazer uma demonstração para a gente finalizar essa transmissão ao vivo de alguns movimentos do Ballet Fly. Confiram. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta para eu responder? Não? Tá tudo bem? Não, tudo bem. Ó, eu só vou passar um pouco de breu nas mãos. Vou passar breu nas mãos, que é aquele pozinho que as bailarinas usam na sapatilha de pontas. É a mesma coisa, ele é bom pra fazer a mão grudar no tecido, porque senão não tem quem aguente. É bom pra proteger os ligamentos. Aí, obrigada. Então confiram aí os movimentos, fiquem com vontade, venham fazer essa modalidade, mas não tentem isso em casa sem conhecimento, ok? Legal. Obrigado. Bom, para vocês que estavam aí assistindo, essa foi a Letícia Marqueto fazendo alguns movimentos do Ballet Fly. Você ficou curioso para saber sobre essa modalidade? Acesse movimente.catracalivre.com.br. Lá tem essa e outras atividades que são oferecidas gratuitamente aqui em São Paulo. Obrigado por vocês terem nos assistido. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Obrigada, gente.